Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro e Yahshua sejam sobre as suas vidas. Vamos para a terceira mensagem e última a respeito do tema como o Altíssimo trabalha, a quem o Pai usa. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27. Vamos ler a parte B do versículo que diz assim, ó: o Altíssimo escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja bem, o Pai escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, o nosso Pai Celeste, ele trabalha diferente daquilo que nós esperamos, daquilo que nós estamos aguardando, daquilo que nós esperamos que ele possa trabalhar. É exatamente isso. Vamos orar nesse momento agora. Precioso Pai, eu oro no nome de Yahshua, Pai, o Cordeiro, o nosso precioso Salvador e Machia. Eu te peço que tu nos dê o espírito de sabedoria e entendimento, que tu possa abençoar essa pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoa a sua família, a sua casa, dá a ela a direção que ela precisa. Eu oro e te agradeço no nome de Yahshua. Amém e amém. Meus amados, o nosso Pai Celeste, ele não trabalha muitas das vezes do jeito que nós esperamos. Pelo contrário, ele trabalha muitas das vezes diferente. Por quê, Davi? Porque os seus pensamentos são mais altos. Os caminhos do Altíssimo são mais altos. Davi, onde é que está isso na Escritura, Davi? Vamos lá. Aqui em Isaías capítulo 55, versículo 8, a Escritura diz assim para nós, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Altíssimo. Então a Escritura, a palavra, está dizendo que os pensamentos do Pai são mais altos, eles são mais elevados, eles são melhores, são excelentes e são perfeitos. Os nossos caminhos, muitas vezes, eles são errados. Você acha que uma coisa é certa daquele jeito ali, mas no fim, aquele caminho ali, ele vai dar errado. Então nós temos que nivelar os nossos caminhos com os caminhos do Pai. Os caminhos do Pai não vão descer até os nossos caminhos, mas os nossos caminhos, sim, eles têm que ser elevados. Então, meus amados, a forma do nosso Pai trabalhar muitas das vezes é diferente. Você está esperando que o Altíssimo faça as coisas, faça algumas modificações na sua vida de um jeito, mas o Pai vai trabalhar de outro jeito, meu amado. O Pai até escolhe pessoas de uma forma diferente do que nós pensamos. Nós pensamos assim: aquele ali é capacitado, aquele fala bonito, aquele tem condições, tem recursos, estudou. Eu não sou contra estudar. Se você está fazendo a obra, procure estudar, procure se preparar. O Altíssimo Pai Celeste, ele vai usar essas ferramentas se você for humilde para a glória do seu nome. Elas vão acrescentar isso. Sim, elas vão ser um peso na balança. Vai ser bom, mas o Pai não vai te escolher por causa dos teus talentos, por causa da sua performance. O Pai Celeste, ele vai escolher alguém por aquilo que está dentro do seu coração. Se você tiver o seu coração limpo, Moisés, quando ele estava no Egito, ele estava bem melhor preparado, ele falava melhor, ele estava qualificado, ele estava afiado. Mas naquele momento ali, se o Pai o escolhesse para ele ser o libertador naquele momento ali, quando ele estava no Egito, não seria o nome do Altíssimo que seria glorificado, mas seria o próprio homem que seria exaltado. As pessoas iam pensar assim: foi porque Moisés tinha talento. Moisés, ele ficou 40 anos no deserto. Quando ele voltou, ele não tinha mais aquela performance, ele estava enferrujado, ele estava até gago, mas agora sim, o Pai pôde usá-lo. O Pai, quando chegou para ele, disse: Moisés, o que você tem? Moisés disse: Pai, eu não posso fazer isso. O que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado. Moisés, ele era um cuidador de animais. Ele aprendeu a cuidar de animais, igual o Davi, um cuidador de bicho. O que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado. Então estenda as tuas mãos, Moisés, com esse cajado. Com aquele cajado foram feitos grandes sinais lá no Egito. O Mar Vermelho foi aberto. Faraó, junto com o seu exército, eles foram vencidos, eles foram consumidos no Mar Vermelho, porque Moisés tinha nas suas mãos um cajado. O Pai estava com ele naquele momento. O Pai estava usando uma coisa que era fraca aos olhos do homem para glorificar o seu nome. É dessa forma que o Pai faz, meu amado. O Pai, ele vai usar coisas simples na sua vida. Eu não sei o que você está passando, não sei que situação você está vivendo hoje. Você pode pensar assim: talvez o Pai não possa trabalhar na minha vida. Eu preciso da oração de uma pessoa muito grande, de um grande homem da igreja, um grande missionário. Meu amado, o que você precisa, meu amado?
Minha irmã, o que você está precisando aí não é que algum grande profeta vá na sua casa, nem que você saia de onde você está para procurar um grande profeta, um grande missionário. Não, meu amado. O que você precisa é procurar nas Escrituras a promessa dele a respeito da sua vida e dizer: Pai, eu acredito na tua palavra, eu confio na tua palavra, sei que tu é poderoso para agir na minha vida. Você verá o milagre ser liberado na sua vida e na sua casa, no nome de Yahshua, o Cordeiro. Você lembra então também de Davi? Davi, ele era apenas um cuidador de ovelhas, um jovem ainda, não era habilitado para a guerra, não era habilitado para a batalha. Israel estava sendo afrontado pelos filisteus e um grande gigante estava à frente ali. Todos os homens, todos os grandes guerreiros de Israel estavam com medo. Mas Davi, quando ele se deparou com aquela situação, ele disse: quem é esse incircunciso que está desafiando o povo do Criador? Ele foi lá com a ousadia, não era uma ousadia dele próprio, mas era uma ousadia que o Espírito do Pai estava colocando na sua vida, porque ele era um verdadeiro adorador, ele era alguém que servia o Pai em espírito e em verdade. O que aconteceu é que o Pai pegou aquela coisa que, na aparência dos homens, fraca, simples, Davi lançou aquela pedra no gigante. Aquele gigante que afrontava o exército do Altíssimo, que afrontava o povo do Altíssimo, foi derrubado e o nome do Altíssimo foi glorificado. Aleluia! Você lembra de Sansão? Sansão estava diante de um exército inimigo. Sansão, o pai perguntou para ele: o que você tem aí? Eu tenho aqui um pedaço de osso da cabeça de um animal. Eu tenho aqui o osso da mandíbula de um bicho, né? Sansão foi lá com aquele elemento simples. Ele derrotou 1000 filisteus e derrotou o exército de um inimigo. Sou seu humilde servo. Não me abandone agora. Me dê a sua força. Seja a minha força! O Pai vai dar vitória na sua vida, meu amado. O que você tem nas suas mãos? O Pai vai usar coisas que são fracas, coisas que são simples, para glorificar o seu nome, para que ele possa confundir as coisas sábias, as coisas que são consideradas grandes nesse mundo. 5 pães e 2 peixes. O Mashiach multiplicou, deu graças, multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Milhares de homens, milhares de pessoas foram alimentadas. 5.000 homens, junto com as suas mulheres, crianças, né? Porque não tinham apenas homens. A Escritura fala 5.000 homens, mas tinham homens, mulheres ali naquele momento ali. Foram alimentadas e os discípulos colheram 12 cestos de sobra. Olha só como é que o Pai Celeste faz. O Pai, ele usa coisas que simples, coisas que não são, para confundir aquelas que são. E depois, por último, né, você pode também ver o próprio apóstolo Paulo. Você diz assim: mas o apóstolo Paulo, ele tinha dons, ele tinha talentos. É verdade, meu amado. É verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha dons e talentos, mas a Escritura diz, lá em Filipenses capítulo 3, no versículo de número 8, ele disse que ele teve isso por nada. Olha o que diz o versículo 8. Ó. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, o seu aprendizado, todo aquele aprendizado que ele tinha como nada. Por quê? Para que ele pudesse apenas colocar a sua fé, apenas colocar o aprendizado que ele aprendeu do Mashiach. Olha o que ele diz, ó: pela excelência do conhecimento de Yahshua Mashiach, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, para que possa ganhar o Messias, o Mashiach. Ele disse aqui: eu tenho como esterco. Significa, na melhor das palavras, significa um estrume, né? Significa uma mistura, um adubo. Vou colocar dessa forma, né? O apóstolo Paulo também, no capítulo 2, lá de 1 Coríntios mesmo, capítulo 2, no versículo de número 4, ele disse assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então ele não usou a sua capacidade humana, ok? Ele usou aquilo que ele havia recebido do Pai, o seu dom, o seu talento, mas em demonstração de espírito e de poder. Não em palavras de persuasão humana, mas demonstração de espírito e de poder. Ou seja, o poder e o espírito que estava na sua vida, ok? Então o Pai, ele trabalha de uma forma diferente. Ele vai usar você, ele vai ajudar você com aquilo que você tiver, assim como ele fez com Moisés, com um cajado. Assim como ele fez com Sansão, uma queixada de burro, ele venceu os inimigos. Assim como ele fez com Davi, um simples jovem, com tantos guerreiros fortes. Mas Davi foi lá, apenas com uma funda e uma pedra, derrubou o gigante.
o Pai também, com aquilo que você dispõe nas suas mãos, Ele vai fazer com que você derrube os gigantes, com que você vença os exércitos dos inimigos na sua vida. Todo inimigo, todo o poder das trevas contra a sua vida vai cair e vai ruir, porque o Pai está com você. Ele usa coisas fracas e simples para confundir as coisas sábias, para confundir as coisas que são. O nome dele será glorificado na sua vida. Eu vou ficar por aqui. Eu sou o pastor Davi Daniel. Que o Pai possa abençoar a sua vida. Que o Pai possa abençoar a sua família. Que você possa buscar direção divina. Que toda obra das trevas possa ser derrubada na sua vida. E a luz do Cordeiro possa brilhar na sua casa e na sua família. No nome de Yahshua. Amém?